Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a uma aula sobre legislação da educação. Eu sou a professora Tati Silva e trabalho com você legislações ligadas à educação, principalmente a legislação federal. E hoje, nesse vídeo que você está assistindo, nós vamos tratar sobre o Plano Nacional de Educação, que está estabelecido na Lei 13.005 de 2014. Então vamos lá, mas antes da gente começar, eu gostaria muito que você tivesse aí na sua mão ou do lado, numa tela do celular ou do computador, a lei na íntegra, né? Esse material ele está disponibilizado. Aí, se você está assistindo pelo meu site, o material está disponibilizado para você, atualizado, ou então você entra no site do Planalto e acompanha essa lei aí junto comigo. Eu vou estar falando dos pontos principais do Plano Nacional de Educação, mas é muito importante, eu sempre costumo dizer, que a videoaula ou a aula, né, do professor, ela vai trazer um resumo para você fixar aquilo que você já leu. Eu sei que é chato ficar lendo legislação, né? A gente fica lendo tudo aquelas coisas, todos os artigos, parece que é uma coisa chata, maçante, mas é muito importante que quando você assistir a essa aula, você tenha feito a leitura prévia da lei. Claro que, se você não teve tempo de ler a lei, e você está assistindo aqui a videoaula, vai te ajudar muito, tá? Mas então, nesse momento, principalmente se você não conseguiu ler a lei antes, sente agora aí, pare tudo que você está fazendo, vá para um lugar que você consegue se concentrar e fique atento a esta aula e acompanhe comigo aí todos os pontos importantes do Plano Nacional de Educação, tudo bem? Então aqui, a lei 13.005, ela é de 2014, né? Mas ela não fala do primeiro Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele é estabelecido no artigo 214 da Constituição, que fala que para estabelecer metas e melhorar a educação no Brasil, o governo, né, a partir do MEC, a União, aí, em colaboração com os outros entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, estabelecerão a cada 10 anos um Plano Nacional de Educação. O primeiro Plano Nacional de Educação ele foi estabelecido pela Lei 10.172 de 2001 e ele teve como vigência 2001 a 2010. Pode ser que quando você já estava estudando para concurso público ou você já estava atuando na área da educação, você estudou essa lei, tá? Só que aí ela foi substituída em 2014 pela Lei 13.005. Aí você pode dizer, professora, mas nossa, um plano terminou em 2010, a Constituição, no artigo 214, diz que a cada 10 anos tem que ter um plano. Por que aconteceu aí, então, 4 anos aí de lapso, né? Que ficamos aí sem um plano de educação estabelecido. Enfim, foram muitos debates, foram feitas várias conferências nacionais de educação, só que por critérios aí que nós não vamos entrar em detalhes agora, que você pode estar lendo depois sobre a história do Plano Nacional de Educação, porque que de 2010 a 2014 teve aí esse vão de tempo, né? Praticamente 4 anos sem o Plano Nacional, mas o nosso foco de hoje é trabalhar sobre o plano vigente, que é a Lei 13.005 de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação com vigência até 2024, tá? Bom, o Plano Nacional de Educação, além de você acessar a lei lá no site do Planalto, eu também deixei aqui, coloquei para você aqui, olha, no slide, 2 sites para você acompanhar o Plano Nacional. Se você tiver curiosidade em acompanhar como que as metas, são 20 metas do Plano Nacional, como que essas metas estão sendo cumpridas, tá? Então, olha só, você pode entrar no site do pne.mec.gov.br ou então no Observatório do PNE, org.br, que traz análise das metas a cada ano, é bem interessante. Inclusive, quando nós estivermos estudando sobre as metas, eu vou apresentar algumas análises já, alguns índices, né, de estatísticos das metas que já estão sendo cumpridas, outras que estão muito longe do cumprimento e aquelas que vai precisar mesmo fazer uma adaptação para o próximo Plano Nacional, porque a gente está bem longe de alcançar a meta. Então, vamos lá. Pegue aí na sua mão o Plano Nacional de Educação. Nós vamos falar sobre, bom, o artigo 1, ele já fala que o Plano Nacional ele vai ter vigência de 10 anos, tá? Assim como a Constituição, no artigo 214, solicita. O artigo 2º da Lei 13.005, ela vai estabelecer as 10 diretrizes do PNE. Olha só, é importante isso aqui,
É aí, olha, uma suposta questão de prova, de concurso. Quantas diretrizes o Plano Nacional de Educação estabelece? Então, são 10 diretrizes, tá? Nós vamos ler agora as diretrizes. Essas diretrizes, elas estão sempre relacionadas ao que a Constituição fala, do que nós temos que fazer em relação à educação, e o que a LDB estabelece em relação aos princípios, aos objetivos, às modalidades, enfim, toda a estrutura da educação no Brasil. Então, vamos ler aqui, então, as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação. Lê comigo aí na tela. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade de educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam à sociedade, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimentos de metas de aplicação de recursos públicos em educação, como promoção do Produto Interno Bruto, o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrões de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação e, o último, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aqui estabelecendo as 10 diretrizes do Plano Nacional, ele vem então trazer o quê? Metas, né? Ele estabeleceu quais são as diretrizes, o que nós queremos alcançar, o que nós queremos defender, o que nós queremos ter como diretrizes mesmo para estabelecermos as nossas metas e as nossas estratégias enquanto educação brasileira. Educação pública e brasileira. Então, aqui estão os princípios e nós vamos ver nas metas que essas diretrizes, elas estão ali permeando cada uma dessas metas, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 4º, ele fala sobre a referência de análise das metas. Como? Porque assim, são estabelecidos 20 metas, que vão aí cobrir 10 diretrizes. Mas tá bom, é só estabelecer as metas? Não, gente, são 10 anos de planejamento. Então, precisa acontecer um monitoramento deste planejamento, certo? Essa estratégia, como ela vai acontecer? Como que serão analisados se as metas, elas estão sendo alcançadas, né? Então, o artigo 4 do Plano Nacional de Educação fala para nós que quem vai analisar as metas, então vai ter como referência nacional a PNAD do IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Censo Demográfico do IBGE, que acontece a cada 10 anos, e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior. Então, grife isso aí, né, na sua lei. Quais são as referências de análise das metas do PNE? Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, o Censo Demográfico do IBGE e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior. Vamos para o artigo 5º, então. O artigo 5º, ele fala sobre o monitoramento das metas. Como que vai acontecer? A execução, a avaliação e a divulgação. É bem importante nós entendermos que não adianta somente as metas irem sendo cumpridas pelos municípios, estados, Distrito Federal e União. Essas metas precisam ser, como a gente fala, do princípio da gestão democrática, que é uma das diretrizes do PNE, você acabou de ver ali comigo, no artigo 2º, é importante divulgar como nós estamos avançando nas metas do Plano Nacional de Educação. Quem tem, então, a responsabilidade? Vamos ver se você já sabe, apesar que está aqui na sua tela, né? Quem tem como responsabilidade executar, avaliar e divulgar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação? Então, a gente tem aí como primeira instância o MEC, Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, são duas comissões nesse item 2. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, que envolve também Cultura e Esporte do Senado Federal. Eles têm como responsabilidade também acompanhar aí monitorar, né, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Terceiro, Conselho Nacional de Educação. O 4º, Fórum Nacional de Educação. Então, pode perguntar na sua prova aí quais são, né,
os órgãos ou as comissões ou como se diz assim, as organizações que vão estar monitorando as metas do Plano Nacional de Educação. Então, nós temos aí 4 citações no artigo 5º. O MEC, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela está junto no mesmo item com a Câmara de Comissão do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação, certo? Avançando, e também temos o quê? O INEP, gente. O que o INEP vai fazer? O INEP tem como missão, o INEP é o quê? É o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Com certeza você já deve ter entrado no site do INEP para ver alguma coisa, né? O INEP, ele tem ali, o site do INEP divulga as notas do Enem, o IDEB, enfim, as metas, né? Ele tem como missão aí, ó, a cada 2 anos divulgar um estudo sobre a evolução do cumprimento das metas do PNE organizado por entes federados. Então, se você entrar no site do INEP, é bem interessante, você vai ver ali como que está indo o IDEB, né, as notas você consegue buscar as notas por município, por ano, por estado, é bem interessante, as médias gerais. Não só, ele não apresenta apenas as notas ou os resultados das escolas públicas, apresenta também das escolas privadas, tá bom? Aí a gente pergunta, né? Tá certo, então são 10 diretrizes muito interessantes, 20 metas que nós vamos estar falando daqui a pouco, alguns órgãos, né? Algumas instâncias aí do governo ou da comunidade que vão estar monitorando o Plano Nacional de Educação, mas aí eu pergunto, como que isso vai acontecer, né? De onde vem o investimento para que o Plano Nacional de Educação se torne realidade? A gente sabe, gente, para que a educação possa realmente avançar, ela precisa de investimento. Então, o plano estabelece aí de onde virão os recursos, né? Da receita dos impostos, quando a União repassa nada menos do que 18%, estados, Distrito Federal e municípios nunca menos de 25%. Aí você me pergunta, a União não pode investir mais, então? Se a União não tiver recurso, ela não pode investir 20%? Ou se o município tiver aí arrecadado um valor maior e quiser investir mais na educação, ele não pode investir 30%? Ele pode investir mais de 25%, desde que ele respeite também os mínimos estabelecidos para as outras áreas, como saúde, segurança. Mas o mínimo que os municípios precisam investir na educação pública é 25% da receita dos seus impostos. Aí você pode dizer, professor, aqui no meu município isso não acontece, não. Bom, aí são realidades diferentes de cada município. A gente sabe que, infelizmente, às vezes o município tem uma arrecadação menor do que ele precisa investir na educação, e daí vem a União como aquela missão que ela tem, né, de trazer o subsídio, de dar o respaldo aí, de agir colaborando com o município e repassando mais recursos para que o município possa atender a educação de qualidade, mesmo que ele não tenha recursos. A gente sabe que tem municípios pequenos que não têm uma arrecadação de impostos suficiente para empregar 25% da sua receita de impostos com a educação. Então, aí vem agindo em forma de colaboração os estados e a União, e aí a União ela traz aí uma verba para estar complementando, né, e suprindo essa necessidade do município, certo? Bom, outra forma de investir no Plano Nacional de Educação, o recurso vem dos programas de expansão da educação profissional e ensino superior. Outro também, incentivo e isenção fiscal. Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né, e valorização do magistério. Bolsas de estudo no Brasil e exterior. Financiamento estudantil. E o financiamento estudantil ele não acontece só para o ensino superior, tá? Ele acontece também para creches, pré-escola e educação especial. E o Fundo Social do Pré-Sal, tá? Isso foi estabelecido lá em 2014 na lei, tá? Então, são estratégias de investir para que as metas do Plano Nacional de Educação possam ser cumpridas. Vamos seguir, então? Bom, o artigo 6º do Plano Nacional de Educação nos apresenta que é necessário avaliar como está acontecendo, né? Discutir
se as metas estão sendo alcançadas, se o Plano Nacional está acontecendo mesmo a nível de Brasil. Então, o que estabelece aí no artigo 6º? A Conferência Nacional de Educação. Ela é coordenada pelo Fórum Nacional de Educação. Ela acontece em etapas municipais e estaduais até chegar na etapa nacional, que é na conferência. Então, são representantes, talvez você que está assistindo esse vídeo já participou como representante aí nas etapas municipais, estadual, talvez você até já foi para a CONAI. Então, a gente já teve aí acontecendo agora, em 2019, nós temos registrado aí a CONAI, que acontece a cada 4 anos. Nós temos a que aconteceu em 2010, 2014 e a última foi em 2018, tá? Então, a ideia, cumprindo aí o que o plano coloca, é que a cada 4 anos possa acontecer a Conferência Nacional de Educação, tá bom? Então, com essa base aí, antes da vigência, de concluir a vigência dos 10 anos, que é a previsão em 2024, nós teremos, então, por lei, mais uma Conferência Nacional de Educação, tá certo? Até o final aí do Plano Nacional. Falando agora dos artigos 8 a 10. Quais são, então, as atribuições dos entes federados para fazer cumprir o Plano Nacional de Educação? Então, quem são os entes federados? Nós já sabemos, né, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, grave isso, porque isso cai muito em prova, tá? Quem são os entes federados? Como que eles vão agir separados, cada um do seu jeito? Eles vão se unir? Eles vão criar cada um o seu plano e deixa acontecer? Como é que a lei coloca que União, Estados, Distrito Federal e municípios vão trabalhar para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação? Então, fica na responsabilidade dos entes federados criar um sistema de ensino próprio, cada um tem que criar o seu. Elaborar planos de educação também. Criar mecanismos de acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação. Isso aqui, cada um tem que fazer o seu, mas não significa que eles não vão trabalhar juntos, porque olha só, a lei coloca que eles precisam atuar em regime de colaboração. Regime de colaboração não significa que um vai fazer copiar do outro, não é essa a ideia, mas que vão fazer juntos, tá bom? Vamos lá que tem bastante coisa ainda pra gente estudar. Não desanima, foca aí, né, na aula, fica aí atento, pega a lei aí na sua mão e vamos seguindo. Daqui a pouco você para um pouquinho, pausa para um outro vídeo, descansa e volta aí com foco no nosso estudo. O artigo 11º, o artigo 11, ele fala sobre a avaliação da educação. Com base aí no Decreto 9432 de 2018, ele estabelece então a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Como que isso vai ser realizado? Então, aqui o plano coloca para nós que será de 3 formas. Pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Provavelmente, se você já é professor, técnico na educação, você já ouviu falar da Prova Brasil, da Provinha Brasil, só que olha só, a partir de 2018 esses nomes desapareceram, tá? Fique então aí só Sistema de Avaliação da Educação Básica. Preste atenção nisso, porque se você está fazendo uma prova a partir aí de 2019, se perguntar para você sobre a Prova Brasil, ela não tem mais esse nome. Tá? E se cair isso na sua prova lá que está certo, você pode entrar com recurso, porque a partir do decreto 9432 de 2018, que estabelece a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica, todas essas provas, tá, passam a se chamar simplesmente Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Bom, também vai acontecer a partir do Exame Nacional para Certificação e Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, tá, que vai poder certificar também o jovem adulto para prosseguir os seus estudos a nível superior. E aquele bem conhecido também, que a gente já conhece, que ele funciona, ele não dá mais a certificação do ensino médio, mas ele trabalha como um ingresso para a universidade, o Enem, tá certo? Que também não só ele funciona para ingresso na universidade, mas também para mostrar como que o ensino médio está evoluindo nas suas metas, tá? E quem é responsável por tudo isso? Gente, sempre o INEP, tá bom? Bom, então eu quero falar com você agora sobre o IDEB, tá? O que é o IDEB? Você já deve ter ouvido falar do IDEB. O IDEB foi um índice criado para analisar como está evoluindo a
política pública aí de investimento na educação básica, de crescer mesmo as metas do ensino fundamental, da primeira etapa, segunda etapa e o ensino médio. O índice de desenvolvimento da educação básica, ele é uma média feita por um cálculo, né, de aprendizagem vezes aí o fluxo. Então aqui tem na sua tela uma demonstração, tá? Que o IDEB é igual a N. N significa o quê? A média, né, da aprendizagem, da proficiência naquelas provas do SAEB que o aluno faz. A média da proficiência em língua portuguesa e matemática, que o indicador vai ser de 0 a 10. Vezes o fluxo. O que é o fluxo? É a taxa de aprovação nas etapas de ensino. E aí é feita uma média, a cada 2 anos é feito esse cálculo, e aí se trabalha uma tabela, né, que está aqui mais para frente, eu vou mostrar para você. Lá, quando a gente fala da meta do IDEB, eu mostro para você o cálculo, né, que nós realizamos, a previsão do IDEB, quais são as metas para o IDEB até a vigência final do Plano Nacional de Educação. Bom, então aqui, para a gente fechar esse primeiro vídeo, e você poder descansar e seguir logo na sequência, tá? Você descansa um pouquinho, toma uma água no banheiro, depois volta, vamos seguir, depois entrando definitivamente nas metas do Plano Nacional de Educação. Então, o artigo 12º, ele estabelece que o próximo Plano Nacional de Educação, que vai ter como vigência provável, né, gente? 2025, 2035. Por que eu falo provável? Porque a gente tem a experiência do plano anterior, que ele terminou em 2010, e nós demoramos aí praticamente 4 anos para ter o próximo. Então, a ideia é que no final do primeiro semestre de 2023, isso está estabelecido na lei, no artigo 12, o Poder Executivo encaminhe para o Congresso Nacional um projeto de lei referente ao próximo Plano Nacional de Educação. Então, a ideia é que na próxima Conferência Nacional de Educação, isso já esteja pronto, né? Já seja ali discutido para finalizar um documento. Claro que a conferência é para discutir, criar o documento e até o final do primeiro semestre de 2023, isso esteja no Congresso Nacional para aprovação para o plano que vai ter vigência aí de 2025 a 2035. Então, a gente para esse vídeo por aqui e o próximo vídeo eu volto falando sobre as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Não desanime, é isso aí. Volte depois, assista de novo esse vídeo, tá? Acompanhe na lei, faça a leitura prévia, resolva questões. Aqui também tem um material para você, aqui abaixo aí da aula onde está as atividades, tem também questões de concurso sobre o Plano Nacional de Educação, e aí você já pode responder algumas questões, com certeza você já vai acertar. Bora então estudar, e daqui a pouco já inicia aí o vídeo falando sobre as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Até mais, tchau, tchau!